sejam super bem-vindos, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho do nosso Connect Experience. Então, para quem não me conhece, que a gente tem alguns convidados externos à confraria, então eu sou a Silvana, né? Então, sou HR Manager lá na Renault, né? Responsável Latam. Também atuo nessa área como investidora anjo em duas Venture Building, né? Presidente do World Trade Center na Regional Sul e uma apaixonada por conexões. Por isso que surgiu, né, o Instituto Connect, que é essa jornada do lifelong learning, mas também de gerar impacto. E aí é um pouquinho da nossa missão. Então, a nossa confraria é voltada para executivos, né, com essa força de vontade de mobilizar o ecossistema e gerar impacto. Quando a gente fala impacto, são nas nossas carreiras, nas nossas vidas, e vocês já vão entender um pouquinho também em startups, ONGs e tudo mais que a gente atua. Quando a gente fala do que nos move, né, é muito essa jornada de conexões, quando a gente fala de alto nível, e desenvolvimento executivo. Então, o mundo está aí repleto de informação, mas como que a gente consegue separar um pouco do tempo para ampliar nosso repertório, para realmente fazer a diferença, e aí algumas crenças, a gente fazer esse giving back para a sociedade e também gerar esse impacto, né, de quando a gente fala de mentorias, peer coach cruzado entre os executivos e tudo mais. O nosso ecossistema ele é formado por mais de 50 empresas, mas eu falo que atrás de cada, né, CNPJ a gente está cheio de CPFs. Então as conexões aqui não são pelas empresas, são pelos indivíduos, em uma jornada realmente que a gente fala muito que a liderança não precisa ser solitária. E o que é nossa jornada, né? O que é o Ser um Connect? Tem 3 grandes blocos. Este é o Connect Talks, que a gente está participando aqui. São encontros online que a gente traz convidados, e aí a vantagem do ser online é que democratiza. Então, a gente traz internacional, nacional, de vários estados, enfim, isso permite. A gente tem jornadas presenciais, então faz cerca de 2 semanas a gente teve na Fundação Dom Cabral. Agora, em maio, a gente tem na FGV aqui em Curitiba, vai ter no Cubo em maio também. Então, é uma série de encontros presenciais e uma jornada de gerar impacto, né? Então, quando a gente fala de impacto, a gente mentora ONGs e startups sociais, a gente atua como board em startups, por exemplo, do Cubo e de outros parceiros, e fazemos algumas jornadas de Future Lab, de bootcamp, de algumas coisas bem específicas, e inclusive experiências, né, internacionais com algumas jornadas ali de conexões. Então, quando a gente fala de protagonizar experiências, é isso, né? Em que grupo que você vai se sentir bem para fazer essa jornada, essa trilha, e principalmente que a gente acredita muito na carreira slash. Então, assim, o executivo, ele pode ser um executivo de carreira de 15, 20 anos, mas está com uma rede sólida e diversificada para realmente experienciar outras coisas. Aqui é um pouquinho das nossas jornadas, então, né, seja jantares, wine game, experiências ao longo das nossas trilhas. E o que são as grandes diferenciais? É a diversidade que a gente não é segmentado. Então, assim, eu sei que tem vários grupos de CFO, CIOs, e aqui vai ter uma mescla de tudo, uma mescla bem consolidada de empresas. E a curadoria aí dos nossos profissionais, que eu vou ter o prazer de daqui a pouquinho comentar, que são profissionais com uma extrema bagagem, e aí torna muito rico e de alto nível as nossas trocas. Algumas parcerias, por exemplo, a gente tem com a Gazeta, né, então para escrever artigos, e aí os artigos são dos nossos próprios executivos, dos nossos palestrantes, muito numa questão de dar voz, né, então assim, qual que é a nossa trajetória e a nossa bagagem profissional. Aqui são alguns dos nossos eventos, então a gente já tem aí uma jornada que a gente já trouxe aí o Piazza, já fez Connect Dinner, Connect Experience, tivemos lá no South Summit com cerca de 80 pessoas num happy hour, na Dom Cabral. Falando um pouquinho do nosso encontro, pessoal, a gente está com 4 grandes feras de áreas distintas, que é a minha paixão, né? Porque quando a gente fala de conectar, cada um vivenciou o SXSW sobre uma ótica. Então a gente está com a Cláudia, que daqui a pouquinho já abre para ela se apresentar, contar um pouquinho mais profundamente, né, da sua carreira profissional. A Giovana, que é um membro da nossa confraria, né? Então está na Conquer como head de produto e conteúdo. O Matheus, que foi uma grata surpresa, Matheus, obrigada por ter aceito, está na SAP, né, como responsável ali de inovação. E a Cris, que está como diretora da Sampol, né, conselheira e atuante em várias frentes, que ela vai contar um pouquinho para nós. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Como que vai ser, pessoal? A gente vai estar falando muito do que foi a vivência deles enquanto profissionais, vivenciando essa trajetória, e principalmente um bate-papo. Então, assim, cada um está
né, separou algumas coisas do que foi marcante na sua jornada. Quem for tendo dúvidas pode ir erguendo a mão, a gente vai intercalando aqui. E mais para o final, a gente separa um período para a gente fazer mini salas, para que realmente seja um petit comitê e que vocês consigam se conectar e a gente faz um debrief ali do que foi conversado. Então, para começar, eu vou começar então com a Cris, que já, né, acabei de saber que teve na 5ª vez, então ela vai contar um pouquinho já como um pano de fundo para a gente, Cris. Então, primeiramente, se apresenta, né, quem é você, o que você é apaixonada, tuas frentes, teus programas, e aí a gente já começa aí com o nosso bate-papo, e vai ser super interessante estar com vocês, e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Para me apresentar, eu acho que tem duas palavras eu acho que me definem atualmente, quer dizer, eu sou uma pessoa aposentada há uns 8 anos já, mas eu adoro conectar pessoas e compartilhar, né? Eu brinco muito que eu tenho uma síndrome, que é a síndrome de antifaraó. Eu, em breve, faço 64 anos, já acumulei muita coisa na vida e não vou levar para o túmulo. Então, só faz sentido se eu efetivamente compartilhar. Tive uma carreira em multinacionais francesas, por isso que eu estava brincando aí com algumas autocríticas com relação ao sistema, e depois de fazer um track de inovação, eu decidi sair do mundo corporativo. Foi bastante impactante, né? Porque, na realidade, eu acabei, entre outras coisas, eu dirijo um programa de formação de conselheiras na São Paulo, Escola de Negócios, né? Um pouco para acabar com a história de que não tem mulher apta para conselho. Então, nesses 7 anos que eu estou lá, nós já capacitamos 540 mulheres. Então, eu brinco muito, né? Quando alguém fala que não tem mulher para conselho. Poxa, já tem a Bepete aí na área. Eu estou vendo aí a Betina também entrando. Então, na realidade, é uma preocupação muito grande com isso. Eu estou em várias outras atividades muito relacionadas. Sou cofundadora do WOB, que é uma certificadora, Women on Board, onde a gente certifica empresas que têm no mínimo 2 mulheres em conselho. Em vez de ficar reclamando que não tem mulher em conselho, a gente resolveu colocar holofote naquelas que efetivamente estão dando certo, e a diversidade ela é muito importante. Hoje, muito preocupada com a diversidade de gênero, porque tem um convencimento forte de que, tendo mais mulheres em conselho, a gente amplia as outras diversidades, é realmente a porta de entrada. Apaixonada por gente, apaixonada por inovação, eterna aprendiz, né? Eu acho que o que me move é a curiosidade, e aí tem tudo a ver, as minhas paixões têm tudo a ver com o SXSW. É a primeira vez que eu lá estive, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu entrei em pânico. A primeira vez na vida eu tive crise de ansiedade. Por que que eu tive essa crise? A Giovana deve estar se questionando aí. No fundo, para cada slot de conferências no SXSW, tem por volta de 30 opções. Na minha primeira ida, cada vez que eu optava por uma palestra, eu achava que as 29 ou as 39 outras eram muito melhores do que a que eu estava assistindo. Então, eu entendi o significado da expressão FOMO, né? Fear of Missing Out, que eu achava que tudo que eu não estava vendo era melhor do que o que eu estava vendo. E aí eu jurei que eu nunca mais voltava. Olha como eu não sou uma pessoa de palavra, né? Quando me convidaram para fazer curadoria, ou seja, ajudar outras pessoas a não terem o grau de ansiedade que eu tive, eu achei que era um bom desafio, ia me obrigar a entrar muito no detalhe e, consequentemente, ia diminuir a minha própria ansiedade e permitir que outras pessoas não a tivessem. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o SXSW, se muitos de vocês já foram, mas de uma maneira muito sucinta, trata-se do festival de inovação mais importante hoje
no mundo, tá? Acontece na cidade de Austin, que é uma ilhazinha democrática, no estado mais republicano, que é o Texas, dos Estados Unidos. Ele começou como um festival de música. Desculpe se eu estiver repetindo coisa que vocês já saibam, tá, gente? Mas como a gente não tem muita ideia de quem já foi, quem não foi, de repente até valeria a pena levantar a mão quem já foi, ou alguma coisa assim, para a gente ter noção que eu estou entrando muito no detalhe que vocês já conhecem, tá? Existe há 30 anos, então começou como um festival de música, depois ele foi ampliando e hoje é o maior centro de tendências, quer dizer, é um polo de desenvolvimento de tendências de uma forma incrível, tá? Esse ano tiveram mais de 1.000 conferências, 2.000 performances musicais, né? Porque tem a parte de palestra, tem a parte de música, tem a parte de filme, que foram exibidos 300 filmes. Então, vários filmes são lançados lá, então é uma coisa muito, muito bacana. Tem pitch de startup, então, para quem é interessado também, e com prêmios, etc. Tem toda uma parte de ativações de marcas, é incrível. Por exemplo, na ativação da Amazon Prime, o Elon Musk deu uma passada rápida, não foi visto por muita gente, mas esteve lá. A Paramount fez ativação de marca, Netflix, enfim. A Casa São Paulo, que foi uma ativação de marca muito significativa, a primeira vez que tem a Casa São Paulo presente, e o último polo, a última vertical, são as experiências de realidade virtual. Muito, 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 muito bacana. Esse ano, recorde de brasileiro, 3.000 brasileiros lá e 29 no palco. Então, virou aí um modismo muito grande. E a grande tônica desse SXSW, que os íntimos chamam de South by, que é South by Southwest, que foi por analogia a um filme que era North by Northwest, então eles fizeram South by Southwest, então para desenvolver, que era na região sul dos Estados Unidos. E esse ano o centro de todas as atenções foi a inteligência artificial e permeou, foi uma trilha nova, né? Foram 24 trilhas, e a inteligência artificial ela permeou por todas as outras trilhas, tá? Se eu tivesse que definir em uma palavra o South by de 24, eu falaria de repercepção, tá? E o que que isso quer dizer para mim? É como a realidade ela é vista, a gente ouvindo e tomando alguma coisa que já existia, mas revisitada de outra forma, tá? A gente vai ter oportunidade de entrar um pouquinho mais no detalhe, eu não quero monopolizar a palavra, então talvez fosse bom, não sei, a gente entrou muito nas dualidades, nos temas. Se a Cláudia quiser pegar bola aí, depois eu pego para falar de algumas palestras específicas, mas isso era só para dar um quadro aí meio geral. E lógico, façam as perguntas que vocês quiserem, até porque quando a gente não entende alguma coisa, se não perguntar na hora, o resto da vida vai ter que fazer cara de paisagem, né? Então, Uhum. interrompa mesmo o máximo possível, que a gente está aqui É, para isso. a gente está falando que a primeira coisa é curiosidade, né? Vai ter que gerar. Então, Cláudia, conta um pouquinho, né? Se apresenta, dá um overview de você, depois a gente passa para Gil e para o Matheus também. Obrigada, Silvana. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, conhecer o Connect, ver alguns nomes e rostos conhecidos aqui também. Já dei um oi para a Doris, estou vendo Noêmia e estou vendo Lu Furtado, Betina, outras pessoas aqui sem a câmera aberta. Então, pessoal, a gente antes de entrar aqui conversávamos entre nós sobre transição de carreira, né? Quantos de vocês aqui ou já fizeram ou pretendem fazer, enfim. Eu fiz uma transição da vida executiva jurídica, né? Era diretora jurídica, em grandes empresas, antes dos 40 anos. Um pouco, assim, me atirei numa trajetória nova, sem exatamente um plano de chegar em algum lugar ou de fazer alguma coisa. E isso já tem 7, 8 anos, tem sido incrível. Sou hoje consultora e professora também, me redescobri super professora de ética organizacional, governança e ESG.
né? Trabalho bem claramente essas 3 verticais que eu gosto de dizer: cultura corporativa, cultura de ética, governança e estratégia de negócio, incorporando o E, o S e o G, né? Então, hoje essa é a minha realidade. Também tenho, além da consultoria, que chama Evolure, tenho os vários chapéus aí, a gente vai se envolvendo com assuntos diferentes, né? Quando saí da última empresa onde eu trabalhei, acho que uma das primeiras coisas, duas primeiras coisas foram trabalhos voluntários, um no Sistema B, não sei se vocês conhecem, lá em 2016, e outro para um grupo específico lá de um programa de diversidade em conselhos dentro do IBGC. E aí, de lá para cá, tudo isso a gente vai building blocks, né? Essas experiências vão se somando com experiências anteriores e você vai dando um direcionamento, às vezes, até inesperado. Então, tenho bastante proximidade com o IBGC, estava no conselho até agora, né? Encerrei mandato em março. Voltei para o Sistema B, depois de muitos anos, acabei de aceitar um convite para integrar o comitê de ética lá do Sistema B. Estou também numa posição voluntária na Camarb, a Câmara de Arbitragem e Mediação Empresarial, para trazer governança, principalmente, mas EIS também para esse mundo da arbitragem, da mediação. Então, tenho e sou professora, né, a convite da Cris, há alguns anos atrás, nesse curso maravilhoso que é o ABPW, esse curso para mulheres conselheiras da Sampo. Comecei a ministrar o módulo de ética empresarial na turma 2 e agora já estamos indo para 16, né, Cris? Então, alguns anos aí de ABPW. Essa é a minha realidade quando decidi trabalhar com ética organizacional, que é muito mais do que compliance, né? Muito mais do que eu sabia fazer como advogada, me encantei por cultura organizacional, transformação cultural e o que está por trás disso, que é o comportamento humano. E aí comecei a me aprofundar em ciências comportamentais, principalmente neurociência, e aí isso abre todo um leque diferente, interessantíssimo e que tem muita coisa nessa área. E hoje em dia, então, né, de neurociência lá no SX, muita coisa nova acontecendo. Então, foquei um pouco a minha trilha lá nesses temas de comportamento, de neurociência e também da inteligência artificial, que agora eu vou começar a falar um pouquinho, Silvana, das minhas impressões gerais, né, dessa ida, que foi a minha primeira ida, foi a minha estreia lá no SX. Primeiro, inteligência artificial transversal, né, presente em todos os painéis sobre qualquer tema, acho que foram pouquíssimos os que não tocaram nisso. E é um tema que eu venho estudando novo para mim, né, mas desde o ano passado, a ética na inteligência artificial. Então, tem pouco trabalho de consultoria ainda nisso, né, as empresas estão super iniciantes, mas tem muita coisa de estudo, palestras, etc., né? Estou até trabalhando num livro de ética e inteligência artificial. Esse foi um tema transversal e uma das coisas que sempre que me perguntam, aí, valeu a pena, né, ir para esse XSW, vale a pena? Eu sempre faço, eu adorei a experiência, mas eu acho que o momento é muito especial para estar num festival assim, com gente do mundo inteiro, com todas as perspectivas, porque a gente está num momento, num ponto de inflexão assim da humanidade. Eu acredito nisso, muitos dos palestrantes colocaram isso. A celebridade do SX, que é a Amy Webb, falou que nós todos que estamos vivos somos a geração T, a geração da transição, porque daqui a alguns anos, a humanidade não será mais a mesma, e ninguém sabe exatamente o que será, mas o nível de transformação é muito profundo, né? Essa transformação, se por um lado, né, nos entusiasma as possibilidades, o potencial dessa tecnologia tão poderosa, por outro lado, gera insegurança, gera medo, gera controvérsia, polarização, enfim. Então, a gente está bem nesse momento e eu achei que foi um momento muito especial de estar no SXSW. Não é que eu pensei em ir esse ano, eu já namorava, já conversava com a Cris, né? Fui no grupo dela, aliás, de curadoria, já conversava há alguns anos e calhou de conseguir ir esse ano e acho que foi um momento especial para estar lá, né? E aí saí com essa grande marca para mim, a Cris falou de resumir em uma palavra, para mim a palavra é dualidade ou dualidades, né? Que é essas várias polaridades, né?
humanos e máquinas. IA como força criativa geradora de conteúdo e a criatividade humana ou a arte do outro lado. Aqui pegou muito, assim, os primeiros, acho, um dos primeiros grupos profundamente afetados com a IA, né, das profissões, são os designers, o pessoal criativo de design digital, assim, tá, a gente viu protesto lá, né, salve os designers e tal, esse pessoal já tá, mas assim, os compositores de música, assim mesmo artistas plásticos, né, e outros artistas estão, assim, mesmo os artistas de Hollywood, né, a gente tem visto que estão sendo já confrontados com a competição, né, da inteligência artificial. Mas outras coisas também, né? A hiperconexão, a gente vive conectado por vários devices cada vez mais, daqui a pouco os óculos, daqui a pouco outras coisas, né? De wearables, né? Que a gente vai estar carregando o tempo inteiro e conectados nesse universo virtual e, e sós, solitários na nossa vida social, né? De verdade, no mundo físico. Sensação de solidão, sensação de isolamento. E várias outras coisas, assim, a gente pode navegar aí por algumas dualidades, mas para mim uma das que mais vai direcionar aí o futuro da inteligência artificial e os seus impactos, né, na humanidade é o lucro versus propósito. Todas as grandes, ou a maioria das grandes aí, Big Techs, né, as principais concorrentes da OpenAI, se colocam, né, inclusive juridicamente, como benefit corporations. Quer dizer que elas estão comprometidas no seu estatuto a desenvolver a tecnologia para o bem da humanidade e não apenas para o lucro dos acionistas. Então, acho que se já era, né, nos últimos anos, um grande tema de governança e de ética empresarial, agora com o desenvolvimento de IA mais do que nunca. Então, essas dualidades foram, assim, a marca para mim, o grande resumo do SX e desse momento de transição tão profunda que a gente está vivendo. Não sei se me estendi, se o Não, levanta a mão fica aí, se tranquilo. falar demais. Já deu uma provocada aqui, acho que vai ter perguntas com certeza nessa parte de dualidades. Vou passar agora para o Matheus. Matheus, super bem-vindo. Conta aí para nós a tua trajetória e seu namoro, enfim, com a SXSW. Legal, Silvana, obrigado aí pelo convite. Boa noite, pessoal. Também estou fazendo a minha estreia aqui no grupo, no Connect. Já ouvi bastante coisa boa a respeito. Bom, sou Matheus Souza, lidero a área de inovação aqui da SAP para América Latina. Já tenho aí já 14 anos de SAP. Desses 14, 8 anos ligados à gerenciar a área de inovação. Antes de liderar aqui a região, eu liderava a área de inovação do nosso laboratório em São Leopoldo. Para quem conhece, a gente tem um centro de P&D que fica dentro da Universidade Unicinos em São Leopoldo. Acho que vocês vão ver pelo meu sotaque que eu sou gaúcho, né? E atualmente também resido em Florianópolis, também estou com essa missão aí de desenvolver o Polo Tech de Florianópolis em relação ao posicionamento da SAP, enfim, tudo que a gente está fazendo na nossa área de inovação. Bom, comecei como engenheiro de produção, né, e em um determinado momento da minha vida notei que a gente tinha que, ou pelo menos eu entendia que o futuro estava na tecnologia, né, então também fiz uma transição de carreira um pouco mais cedo, vamos dizer assim, acho que eu tinha 25 anos, 26 anos, quando eu realmente deixei para trás aí o mundo industrial e fui me aventurar na área de inovação, né, ou na área de tecnologia na época. Já fiz bastante coisa, né, acho que a SAP me dá também uma penetração bem interessante em termos de empresas, em termos de visualização de novas tecnologias. Já passei por umas 4, 5 transformações bem fortes, né, no tempo no ramo da tecnologia. Peguei o início da transição para nuvem, né, que uma boa parte das empresas ainda está presa, né, nessa transição, ainda não conseguiram fazer a conclusão, né, dessa transformação digital para o mundo da nuvem. Depois vivi a parte do Big Data, né, que também foi algo bem relevante, associado aí à parte de nuvem, né, obviamente. Vi a primeira onda, né, ou a primeira fase do que a AI, né, era na época, principalmente em relação a modelos preditivos, analíticos, essa parte de IA, automação,
que a gente, né, com esse hype todo que está acontecendo agora, a gente esquece, mas a IA já existe há um bom tempo, né, e inclusive soluções aí, principalmente relacionadas a machine learning, já são estáveis há um bom tempo, né. Vivi a era da Web3 também, que era algo que hoje em dia a gente não tem falado muito, né, mas se a gente fosse ter essa mesma conversa, provavelmente em março de 2022 a gente está falando sobre isso, né, então também teve essa revolução e mais recentemente vivendo agora a primavera da IA generativa, né, e tudo que vem acontecendo nesse contexto. Dito isso, o SXSW foi a minha primeira vez também agora esse ano, né, já era um evento que, na verdade, eu comprei meu passe, na verdade, em 2020 para ir para o SXSW, mas, obviamente, a pandemia aconteceu, né, a edição foi cancelada. Em 2021, acho que também não houve edição, houve uma edição online, alguma coisa assim, e depois começaram opções, né, para as pessoas que queriam retomar já em 22, 23. 23 eu acabei tendo meu filho, né, então não pude participar, ele acabou nascendo em março, então já posterguei, né, para a participação desse ano. E esse ano eu comemorei um ano do meu filho, 8 de março, e dia 9 de março embarquei rumo a Austin aí para essa experiência aí do SXSW, que foi incrível, foi realmente assim maravilhosa, porque, né, como já foi comentado aqui pela Cris, realmente um choque aí de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Acho que essa pluralidade é muito interessante no SCSW. Eu já participei de vários eventos, participo, né? Inclusive hoje estou no Web Summit aqui no Rio, né? Que também foi bem bacana já o primeiro dia, também bem intenso. Participei do South Summit, enfim, estou numa bateria aí de summits aí que tomara que a gente tenha um intervalo aí para poder, né, também aterrissar as coisas, porque realmente tá bem intensa aí a agenda, né? Mas confesso que o SXSW realmente me marcou, assim, principalmente na questão da inteligência artificial. Não me preparei muito, vou ser bem transparente também, não me preparei muito em relação ao SX. Fui mais ou menos baixar o app no aeroporto, já rumo a Austin e organizar a agenda, né? Então acho que eu nem tive tempo de ter o FOMO aí, que a Cris estava comentando também, acho que não teve essa, né? Não consegui chegar lá, mas eu fui muito focado em relação à trilha de inteligência artificial, né? De realmente entender o que estava acontecendo e principalmente aterrissar, né? Essa é uma tecnologia principalmente quando a gente fala de IA generativa, né, que está sendo drivado, obviamente, pela OpenAI, mas é um campo muito aberto, né, do que essa tecnologia vai possibilitar, e ao mesmo tempo a gente está, né, talvez num fenômeno aí muito de muita especulação, de muito, né, muito PPT, mas ainda pouco resultado, pouca implementação. Então tem uma corrida aí realmente acontecendo, né, principalmente nas empresas de tecnologia, para a gente aterrissar. E para mim foi muito bom. Eu até brinquei aqui em algumas palestras que eu participei, já fiz alguns downloads também em outras ocasiões, que eu embarquei para lá, né, vendo que a IA era um tópico, pelo menos a IA generativa era um bicho de sete cabeças, né, como a gente gosta de falar aqui no Brasil. E voltei achando que já é um bicho de cinco cabeças, né? Já diminuíram duas cabeças aí no caminho. Acho que as coisas clarearam um pouco mais para mim. Feliz de estar aqui nesse bate-papo, acho que vai ser bem bacana também de ouvir, né, as percepções. Eu confesso que não vi muito mais coisas. Para não dizer que eu vi muito mais coisas, eu vi uma palestra dos produtores da Marvel, né, que também foi o dia que eu queria dar uma desintoxicada, assim, na questão IA, porque realmente foi muito intenso, assim, e foi muito bacana que muita gente que eu conversei lá estava acontecendo meio isso, assim, que lá pelo segundo, terceiro dia de festival teve que tirar meio que um day off, assim, para conseguir também raciocinar, assimilar as coisas, né? Acho que isso também aconteceu comigo e, enfim, voltei aí com uma visão bem mais holística, bem mais clara da IA, principalmente da IA generativa, né? Que acho que a gente sempre tem que fazer essa divisão, né? De quando a gente fala de inteligência artificial para não misturar as coisas, porque são duas, embora muito próximas, mas são duas realidades totalmente diferentes, né? Uma bem conhecida, já bem determinada, versus uma outra ainda em campo de exploração. E eu acho que, assim, o meu insight mais importante ali em relação ao SX é a magnitude, né, dessa transformação aí que a gente vai viver. Eu acho que a gente está, voltei assim, muito consciente aí que talvez, né, isso eu vi de muitas pessoas também, muitos executivos da área de tecnologia também comentaram que não esperavam que ainda fossem ver, né, em vida uma revolução tão grande como essa que está se apresentando, né, que parece ser diferente de tudo que a gente passou aí nessas outras ondas, né? Tomara que isso se confirme, né? Também tem essa expectativa,
mas também muito feliz que talvez, né, talvez grandes problemas aí da humanidade a gente vai ter uma chance de resolver, né, e feliz de que talvez vou estar podendo ver em vida, né, essa revolução acontecer e, enfim, tá bem próximo disso, né. Então, obrigado de novo pelo convite, também não quero me estender aqui na introdução e feliz de estar aqui com vocês agora de noite. Eu já fiquei com várias dúvidas, mas acho que um comentário que você fez, eu acho que é muito natural, e acho que a riqueza do South é muito mais essa diversidade. Então, isso que você falou de desintoxicar, às vezes até com outro olhar, né? Acho que normalmente lá te permite transitar por essa área de cultura, de novas tendências, né, para não ficar só num tema, porque eu acho que também tem aquele momento que você fala, putz, tem tanta coisa que você começa a ver já com os olhos mais cansados. Então, isso permite aí oxigenar um pouquinho. Então, vamos lá, Gi, vamos passar para você, contar um pouquinho também quem é você, né? Tua primeira experiência lá no SXSW, nos conta aí, compartilha com a gente. Boa noite, gente. Eu sou a Giovana, eu sou responsável aqui pela área de educação e marketing da Conquer, que é uma escola de negócios que a gente coloca aqui, que é avesso ao ensino tradicional, né? A escola tem 7 anos, são mais de 5 milhões de alunos, e eu sou responsável hoje, então, pelo desenvolvimento dos produtos que a gente oferece aqui, pós-graduação e streaming de educação, e também pelos canais de aquisição aqui de marketing, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi a minha primeira vez no SX e confesso que foi uma experiência maravilhosa. Eu já estava com a expectativa alta, mas ela se concretizou lá. E o meu intuito aqui, acho que é muito compartilhar a minha visão. Eu tenho certeza que a Cris, a Cláudia e o Matheus, cada um saiu com uma visão de lá, porque cada um seguiu uma trilha diferente, né? E eu não fui diferente disso. Então, eu preparei aqui, a grande palavra que eu trago é conexões. Eu preparei aqui vou compartilhar com vocês, né, uma apresentação aqui com o meu olhar da trilha que eu fiz. Para que vocês possam ver assim um pouquinho do que eu aprendi lá. Assim como a Cris, eu também fui com uma sensação de FOMO, viu, Cris? Mas o Conrado Schlossauer, ele compartilhou um post bem na semana ali do SGs falando assim, ó, troque o FOMO pelo Jolly, que é o Fear of Missing Out pro Joy of Learning Everything, né? A alegria de aproveitar mesmo, de aprender tudo que você for ver por lá, né? Silenciar o mundo e seguir o que você gostaria de aprender de ter e ficar aberto. Então, fala, Cris, você quer falar alguma coisa? Tem uma outra opção que é o JOMO, é o Joy of Missing Out. Boa, boa, boa. É isso mesmo, porque não vai dar para você absorver tudo. É um evento muito grande mesmo, né? Então você tem que se planejar na sua trilha e também, se acontecer alguma coisa lá que você quiser mudar a trilha, fique aberto para mudar a trilha também. Mas eu vou explicar mais um pouquinho aqui num compilado de coisas que eu preparei aqui para vocês. Vou ver só se eu consigo compartilhar aqui. Vou tentar compartilhar, tá, Sil? O que é legal, assim, acho que uma primeira pergunta que deve rolar na cabeça, puxa, será que vale a pena eu investir? Porque é um investimento que você faz para passagem, o ticket para você estar lá. Será que vale a pena eu investir para ir lá para Austin para poder ir para esse evento? Eu cheguei à conclusão de que vale a pena. Além de ter muitos brasileiros lá, como a Cris falou, né? Foram mais de 3 mil brasileiros esse ano. As pessoas vão lá e estão abertas a fazer networking. Desde uma pessoa que está do seu lado numa palestra, até na fila para entrar numa outra palestra, numa ativação de marca, que eu vou explicar um pouco mais como acontece para vocês lá. E você acaba fazendo networking com os próprios brasileiros que estão lá e acaba saindo negócio com os próprios brasileiros que estão lá. Então, se eu pudesse colocar um primeiro aprendizado que eu tive, se houver a oportunidade de você ir, vá, porque realmente é um evento onde as tendências de inovação são trazidas lá. Vou dar um exemplo para vocês, né? A Amy Webb, que é muito conhecida como uma estudiosa na área de inteligência artificial, todo o SX, né, faz algum tempo já que todo o SX, ela compartilha o reporte dela de tendências de tecnologia, e é nesse evento que ela compartilha. Tem um filme que vai sair agora no cinema com o Wagner Moura, um filme americano que se chama Guerra Civil. A estreia desse filme foi no SX, e eu tive a oportunidade de assistir em primeira mão, né, as pessoas que foram lá tiveram a oportunidade, então muita novidade realmente se concentra lá. E aí é por isso que eu digo que as conexões lá são muito poderosas. E aí, como é muita informação, eu resolvi concatenar aqui em 3 grandes conexões. Então, o que eu vou compartilhar com vocês primeiro? Informações práticas do festival para vocês poderem avaliar, como a maioria aqui não esteve lá, para vocês poderem avaliar se vale a pena para você
e depois de conteúdo, né? O que eu vi lá de conteúdo que eu acho que é interessante trazer aqui para a mesa para a gente provocar discussões depois, tá? Na abertura, o Hugh Forrest, ele é um dos executivos, né, do SX, ele que promove o SX e ele trouxe já na abertura, né, que conexões são a tecnologia mais poderosa do mundo. Inteligência artificial pode estar aí, mas principalmente as conexões humanas, elas vão continuar sendo a tecnologia mais poderosa do mundo. Então, só em grandes números foram mais de 50 mil inscritos, 30% são fora dos Estados Unidos, o Brasil foi o maior. Foram mais de 300 mil visitantes, porque, claro, você tem o PAS para você poder ir nas palestras, mas tem várias ativações no centro de Austin, várias casas no centro de Austin. Não é só um hotel que você vai assistir as palestras lá. São várias casas que você pode entrar e sair dessas casas sem precisar necessariamente de um crachá, né? Então, foram mais de 300 mil visitantes, mais de 3 mil atividades, mais de 2 mil palestras. E aí, se puder passar, por favor, o que fica para mim, então, são essas 3 conexões poderosas, né? Inteligência artificial, que a Cláudia falou aqui, né? Que permeou todo o SX, a Cláudia e o Matheus falaram aqui. Pessoas, porque as pessoas que estão lá estão abertas a falar com você, a trocar com você. Às vezes a gente está aqui no Brasil, às vezes a gente peleja para marcar um café com alguém para poder trocar, para fazer troca, né? E poder fazer networking. Lá tá todo mundo aberto para isso. Você começa atividades entre 9 e 10 da manhã e tem atividade até meia-noite, 2 horas da manhã. E é bem cansativo, inclusive, né? São 9 dias intensos de atividades. E conexão com experiências. Você experimenta muita coisa lá. E como a Sil falou, né? É uma diversidade muito grande, assim. Às vezes você cai numa palestra que você não dá muita coisa para isso, mas que pode te gerar um insight enorme. Eu fui na palestra de abertura não dando muita atenção para ela, mas eu saí de lá maravilhada, que era uma cientista da NASA, junto com uma poetisa, que foram falar sobre curiosidade, né? Que o que eles tinham em comum era a curiosidade, e foi muito interessante ver o trabalho que elas fizeram. Essa cientista está fazendo um trabalho de descobrir elementos de vida em Júpiter, e eles mandaram uma missão para lá, e essa poetisa escreveu um poema que ficou numa placa que foi para Júpiter, porque eles acreditam que pode existir vida, assim, fora da Terra, e quem sabe alguém leu esse poema lá. Então, são essas conexões que você acaba fazendo lá. Então, para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Pode passar, Sil. Agora falando um pouco mais para vocês, e se puder rodar esse vídeo, por favor, falando um pouco mais para vocês do que eu vi de conteúdo lá, né? Aqui é uma exposição que tem lá que você vê aplicações de inteligência artificial nas coisas, né? Lá tem uma parte toda de exposição que, além de você ouvir as palestras, pode experimentar isso, né? Então, essa era uma ativação que tinha lá de um totem de inteligência artificial que você pode levar, mas essa era uma ativação que você pode levar para sua empresa, para os seus eventos, para poder conversar com você. Você pode perguntar qualquer coisa para esse robô que está aqui e ele vai te responder. E aqui nesse vídeo eu estava perguntando para ele como é que ele estava. Ele estava me dizendo que ele estava se sentindo ótimo, estava muito legal o festival. E aí eu fazia outras perguntas, assim, e ele ia me respondendo. Então, para ativações de marca, por exemplo, essa solução de inteligência artificial é interessante, né? Então, tinha uma empresa que estava promovendo isso. Então, além das palestras, tinha toda essa exposição aqui com ativações de inteligência artificial, né? E aí eu trouxe 3 aprendizados que eu tive lá sobre inteligência artificial. Primeiro que eu aprendi lá, assim como o Matheus, eu recebi um boom de inteligência artificial, assim, é que inteligência artificial é sim para amadores. Eles desmistificaram isso lá no evento, né? A MWeb trouxe que nós somos a geração T, a geração de transição. O que significa isso, né? Que hoje a gente está vivendo um boom de inteligência artificial e que a gente está construindo aprendizagem em cima disso. Por isso que a gente está nessa transição de um mundo sem inteligência artificial para um mundo drivado por inteligência artificial, né? Que é uma tecnologia que veio para ficar, realmente. Então, por isso que ela caracterizou essa nossa geração de geração T. Existem diversas aplicações gratuitas agora que eu sou uma amadora, né? Podemos utilizar. Eu vou trazer 2 aqui que eu utilizei lá no SX e que, para fazer essa apresentação, utilizei, inclusive, que vocês podem utilizar no dia a dia. Lá eu tive contato com várias, assim, aplicações que nós leigos, podemos usar. Então, isso só vai aumentar. Só que qual vai ser a diferença disso? Que a MWeb trouxe e o SX trouxe.
Hoje, a gente tem que usar o tal do prompt, né? Que é a pergunta certa para a IA trazer a solução para a gente. No chat GPT, por exemplo, né? Quando você coloca lá, me dê 10 nomes diferentes para o curso que eu estou montando que tem essa ementa X. Isso é um prompt. O que vai ser a diferença daqui para frente? Esses prompts, eles vão ser tão melhorados que a gente vai passar a ter assistentes reais que vão estar aqui do nosso lado realmente formulando coisas para a gente, né? E, inclusive, isso vai estar tão avançado de uma forma tão rápida que o Ray Kurzweil, que é considerado um futurista renomado, né? Inclusive, ele acertou várias das previsões que ele fez lá na década de 90. No final, vou falar para vocês onde é que vocês encontram. Tem até o livro dele que chama Singularity is Nearer, né? Eu assisti a palestra dele e ele trouxe que a gente vai conseguir controlar a inteligência artificial com a força do cérebro a partir de 2029, que já tá aí. E como ele é famoso por acertar as previsões dele, talvez a gente tenha mais um acerto aí, né? De tão poderosa que a inteligência artificial está. O segundo aprendizado que eu trago aqui para vocês é que, além de ser para amadores, é um caso de amor com a produtividade mesmo. O Ian Beecraft, que também é um estudioso da área, ele trouxe na palestra dele que está acontecendo o nascimento do generalista criativo. Por quê? Ele acredita que a inteligência artificial ela vai aumentar de um tanto, né? Vai aumentar a nossa capacidade produtiva entre 5 e 10 vezes de um tanto tão grande que vai deixar mais espaço para nós, seres humanos, utilizarmos a nossa criatividade para fazer conexões, tomar decisões mais assertivas. Porque todo o trabalho, por exemplo, de coleta de documento, de histórico de uma determinada área, de um determinado segmento, a inteligência artificial já pode organizar tudo para a gente que a gente vai ficar com o trabalho mais estratégico. Ele acredita muito nisso, ele trouxe dados para comprovar isso, e ele diz que o líder que não investir nisso para os seus colaboradores vai gerar ameaça para o negócio, porque o negócio ele pode ficar mais ágil, mais rápido e trazer mais resultados se você trouxer a inteligência artificial como assistente desses colaboradores que podem seniorizar o seu trabalho se tiverem essa parte mais braçal, vamos dizer assim, como ele colocou, como seu principal aliado. Então, essa é um outro aprendizado. E o terceiro que eu trago de inteligência artificial é o case da Alpha School. Eu tive a oportunidade lá, e isso foi por conexão com brasileiro, gente. Isso não estava na minha programação, então só para vocês saberem, assim, às vezes eu sou uma pessoa que eu preciso planejar mesmo, né, o que eu vou fazer. E aí eu já vou falar para vocês que tem grupos de brasileiros que fazem grupo de WhatsApp, que trocam ali para você se planejar. Tem o aplicativo que mostra todas as palestras, todas as trilhas, todos os workshops. E esse não estava no meu planejamento, mas eu aproveitei o FOMO e o Jolly ali. Encontrei um grupo que ia visitar essa escola e fui. Essa escola é uma escola de educação básica no meio de Austin, onde a dona da escola criou um sistema de inteligência artificial para que o aluno ele estude todo o conteúdo acadêmico dele em 2 horas por dia. O restante, na escola, ele vai aprender o que a gente chama de life skills. Que são as life skills? Ele aprender a ser mais produtivo, utilizando, inclusive, ferramentas de inteligência artificial. As crianças aprenderem a negociar, a argumentar com o pai de um colega para deixar o pai desse colega deixar ele ir na casa dele. Como é que ele faz isso? Ele trabalhar a capacidade de comunicação e oratória, de investir em inteligência emocional. Então, os professores, o planejamento dos professores é life skills. Por quê? Porque todo o sistema de inteligência artificial que eles criaram trabalha todo o conteúdo acadêmico que eles precisam estudar. É claro que eles têm supervisão para isso, mas cada aluno tem o seu login. 2 horas eles passam estudando esse conteúdo que a inteligência artificial vai moldar ali para ele. Depois, todo o restante do tempo na escola, que é período integral, eles passam aprendendo life skills. Eu achei sensacional isso. Os alunos, eles trouxeram alguns números, né? Que os alunos estão aprendendo 2,6 vezes mais. E os top 20% de performance dos alunos, esse número sobe para 6,5. Eles fizeram esse mesmo projeto com refugiados da Ucrânia. E esses refugiados da Ucrânia, alunos, eles aumentaram, né, o nível de aprendizado deles em 50%. Eles fizeram um comparativo antes do sistema e depois do sistema. E agora, eles estão numa negociação para poder fazer a aplicação desse sistema em escolas públicas lá. A Alpha School é uma escola particular, então eles estão querendo levar para escolas públicas. Então, vem muito à tona aqui a inteligência artificial para dar mais espaço
para que você seja mais criativo, tome decisões, trabalhe o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que a gente diz, e essa escola está provando que isso é possível, né? Com crianças de 4 a 18 anos. Então, foi muito legal essa experiência. O terceiro aprendizado é regulação e segurança, né? Então, todo esse boom de inteligência artificial, duas preocupações que a Amy Webb trouxe. Velocidade e escala, elas dão mais espaço para alucinações da inteligência artificial, então como a gente regulariza isso? E a inteligência artificial traz uma pulverização de modelos que podem trazer insegurança de uso, como pornografia, por exemplo, no manuseio. Então, tudo isso ainda precisa ser estudado de como a gente vai regularizar e deixar a utilização da inteligência artificial mais segura. Gente, essa foi a primeira conexão. E aí, esses foram duas aplicações de inteligência artificial que eu usei e que eu acho legal compartilhar aqui, que são para amadores, né? Todas as palestras e workshops que eu assisti lá, eu usei esse aplicativo que se chama Otter. Na hora que começava a palestra, eu ligava o Otter capta todo que o palestrante está falando e depois ele faz um resumo para você, por tópicos, de tudo que ele falou. Então, eu consegui armazenar tudo que eu ouvi lá dentro do Otter e depois ele já fez resumos para mim. E aí eu escrevi até alguns textos, eu publiquei no LinkedIn, usando a ajuda do Otter para isso. Então, isso dá para você usar em reunião, às vezes você está numa reunião de trabalho, não dá tempo de anotar, liga o Otter vai resumir a reunião para você, e funciona, foi o que eu usei no festival. E usei a Gama para fazer a apresentação de hoje. Eu joguei lá os meus 3 textos, e ele me deu a apresentação, eu só não gostei muito do design, então eu só copiei e colei os tópicos que eu tô trazendo aqui para vocês, mas com um design diferente, e foi a Gama que me ajudou a fazer isso. Então, só 2 aplicações, assim, só para mostrar que realmente inteligência artificial é para amadores. O segundo, gente, a segunda conexão que eu quero trazer aqui é com relação às pessoas. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar os vídeos que eu trouxe aqui para vocês, né? Mas são 3 segredos óbvios aqui com pessoas. Eu acho que não vai passar, Sil, porque tá numa pasta minha, exatamente. E se eu tivesse transmitido no meu computador, dava certinho. Peço desculpas aí, gente, por isso. E aí, nessa conexão com pessoas, pode passar, Sil, também, né? Acho que a primeira obviedade é a curiosidade. Então, eu participei de uma palestra lá, que é dessa empresa que eu tô até deixando o link aqui, ela chama Now What. Eles são uma empresa que faz consultoria de curiosidade para as empresas, porque eles colocam que a curiosidade ela precede a inovação, ela te faz conectar com o que não é óbvio e se o colaborador descobre qual é o perfil dele, eles colocam 4 perfis de curiosidade diferentes. Qual que é o perfil dele de curiosidade, ele consegue potencializar esse perfil para colaborar para projetos coletivos. Então, se você acessar esse site, você consegue fazer o teste para descobrir qual dos 4 perfis de curiosidade você tem. Você pode aplicar esse teste com os colaboradores do seu time, para que eles se conheçam mais em termos de curiosidade e isso colaborar para projetos dentro da empresa. Então, isso eu achei muito legal. Primeira obviedade de conexão com pessoas aqui, para incitar a curiosidade. Sil, por favor, pode passar. A segunda é a empatia. Então, teve a Cheryl, ela trouxe a importância da empatia por meio de contação de histórias. Então, isso foi muito falado no SX também, né? Para que você conecte as pessoas com história, principalmente para quem trabalha com marketing, é importante transformar a sua marca em um personagem. Você conhecer a sua audiência e entender o que faz a sua audiência sentir. Quando você cria empatia com a pessoa que está te vendo, com uma não obviedade dita, assim, né? Então, por exemplo, a Dove fez uma propaganda com mulheres que não têm o corpo perfeito, né? Isso não é óbvio. Isso cria uma conexão perfeita. Então, ela ensinou, eu também vou compartilhar depois um link para vocês lerem um pouco mais sobre isso, tem lá os materiais, de como você pode somar isso, empatia com não obviedade para criar essa conexão. E é claro, no fim das contas, o que você quer fazer, você quer vender mais, né? O seu produto. Então, isso foi uma técnica que ela trouxe. E o terceiro é a comunicação. Então, fazer perguntas profundas que não tenham a ver com o trabalho, para que você se conecte com a outra pessoa, né? Quando você vai fazer networking com a pessoa, em vez de você falar só de você, faça mais perguntas, principalmente que não tenha a ver com o trabalho, que tenha a ver com vida pessoal, com hobby, com família, para você se conectar com o outro e mostrar sua vulnerabilidade. E escutar e mostrar que você está escutando, com perguntas como: ah, então você quis me dizer isso? É isso mesmo? Nossa, que legal. É uma baita obviedade, mas também a pessoa que eu ouvi que falou sobre isso, eu compartilho o material também no link que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela ensina uma técnica para fazer isso com alguns exemplos. E aí, a última conexão que eu quero trazer aqui para vocês são experiências. Gente, isso aqui que vocês estão vendo estava numa casa lá no centro de Austin e é um cocô gigante.
Exatamente. E aí, para você entrar nessa experiência, você recebia, tá vendo esse potinho preto que tá aí do lado? É aquele borrifador que você passa no banheiro depois de você fazer, antes ou depois de você fazer o número 2. Como é que você faz ativação de marca disso, né? E aí eles trouxeram de uma forma muito criativa, cada um ganhou um desses potinhos. Você baixava no celular um aplicativo, por meio desse potinho que funcionava como um cartão, assim, para você entrar dentro desse cocô gigante aqui e brincar para você ganhar prêmios. Você ganhava brindes aqui dentro. Tudo isso para falar, né, que, desculpa o termo aqui, mas essa merda vai mudar a sua vida. Esse era o slogan. Então, uma forma muito criativa de você poder fazer uma ativação de marca. Isso é só uma, gente, das várias que estavam lá. Então, por isso que eu digo que vale muito a pena estar lá. Porque, é claro, tem a ver com o meu trabalho que é marketing, mas às vezes você não é do marketing, você entra numa situação dessa e te dá um insight muito grande para a área de tecnologia, por exemplo, que você trabalha, né? Então, é uma diversidade de coisas que vão aumentar com certeza o seu repertório, né? E aí, se o pode passar, aqui eram vários vídeos de experiências, né? Esse primeiro vídeo é a Netflix que estava fazendo a divulgação de uma série nova que ia passar lá. E assim, eu tava no meio da rua e de repente tinha lá, apareceu lá uma torre gigante, as pessoas esperando. Ela falou assim: Meu Deus, o que que vai acontecer aqui? E era, depois que acabou esse cronômetro, era a ativação dessa nova, a divulgação dessa nova série. A Dell também tava com uma casa lá que tava mostrando essa figura aqui do meio, é tecido impresso em impressora 3D. E eles estavam explicando como que eles faziam esse tecido, que já a roupa já está sendo vendida feita com esse tecido aqui. E em terceiro, uma ativação da Amazon Prime, que a Cris falou, né? Até que o Elon Musk deu uma passada por lá. Saiu a série agora, chama Fallout. Eles estavam com uma casa lá também, divulgando a série por meio de várias experiências. Então, assim, é muita criatividade envolvida, assim, que com certeza vale a pena por meio das experiências, né? Então, aqui, só trazendo, eu participei de alguns painéis falando sobre experiência, né? Então, a importância de colocar o cliente no centro das decisões, comunidades para criar senso de pertencimento. Então, algumas palestras no SX falaram da importância de você criar comunidades para poder fidelizar o seu cliente, porque as pessoas querem se sentir cada vez mais pertencentes agora, principalmente depois da pandemia. Design materializa ideias, conecta com emoções. Então, assim, não basta você ter um produto legal sem a casca dele tá muito massa, porque é isso que vai atrair o público. Hoje o design importa muito. E histórias, né? Contar histórias para conectar com o público. Então, isso foi muito das coisas que foram trazidas lá, que parecem óbvias, né? E aí, para fechar aqui, eu trago uma frase que o John Maeda, que é o VP de Inteligência Artificial da Microsoft, ele falou na palestra dele, que é: se você não gosta de mudanças, você vai gostar menos ainda da irrelevância, né? Então, o SX, ele é um pool de desconfortos. Ele vai te causar desconforto o tempo inteiro, porque você vai ver coisas novas com certeza o tempo todo, mesmo que elas sejam óbvias e mesmo que você já tenha ouvido, né? Então, acho que eu termino assim e pode passar, Sil. Eu escrevi alguns textos e compartilhei alguns materiais nesses dois canais aqui. Então, aqui é o meu LinkedIn. Tem link, tem 3 textos e link para todos os materiais lá. E também no meu Instagram eu deixei um destaque lá onde eu compartilho todas as experiências e links também para o livro do Ray Kurzweil, para o reporte da Amy Webb. Ela compartilhou o reporte, tem o link para o reporte dela lá. Então vai ser um prazer ali compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Então isso é um pouco do que eu vivi lá, mas enfim, sob a minha ótica. E foi um prazer aqui compartilhar com vocês. Bom, aqui você já deu um banho de coisa, né? Pra gente já ficar com várias perguntas no ar. Pessoal, queria estar abrindo para vocês perguntarem. Então, a gente viu aqui 4 perspectivas, né? Eu tenho algumas direcionadas, enfim, mas antes de eu fazer as minhas perguntas, né, fiquem à vontade do que né, chamou atenção e do que vocês já queriam estar entrando com mais profundidade. Primeiramente, Giovana, parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, ficou muito claro como é que foi, né? Na verdade, eu me senti dentro do evento ali, mesmo sem ter participado em si, isso foi uma experiência muito interessante. Me colocou também numa experiência também muito interessante quanto à inteligência artificial, que a gente cria uma barreira, né? O ser humano cria uma barreira para tudo, e aí a gente agora nós criamos uma barreira para a inteligência artificial, e agora essa barreira começa a cair, isso é muito legal. Eu e minha esposa aqui, nós trabalhamos exatamente com uma parte da parte de educação utilizando uma ferramenta muito interessante, que é a realidade virtual, mas eu percebi que essas suas
colocações nos deram vontade e incentivaram exatamente a estar dentro do evento. E aí a minha pergunta é o seguinte: você vai retornar de novo ao evento? Porque se for, a gente já pode criar o nosso WhatsApp, porque vai ser uma coisa assim interessante de compartilhar, de participar. Mas eu queria perguntar para você, o que que você, no seu retorno, qual seria a primeira coisa que você faria? Claro que a abertura te deixou muito interessado em participar, mas o que que você achou que ficou faltando você participar? Ou você já deixaria uma dica? Ó, pessoal, devemos participar de tal evento assim, assim, porque esse tem uma grande relevância. Eu deixei de participar de muitas coisas lá, Erlon, e obrigada pela pergunta, né? Eu deixei de participar, eu tenho certeza que a Cris, a Cláudia e o Matheus também deixaram de participar de muitas coisas lá. Por quê? Porque são muitas atividades, mas eu consegui participar de várias coisas que eu queria. Então, o que que eu recomendo, né? Antes, eu vou voltar, com certeza, eu vou voltar, né? Porque é lá que borbulha mesmo as tendências, como eu falei, e as inovações estão lá. Por exemplo, tinha uma trilha só de psicodélicos para tratamento de saúde. A gente não tem falado tanto de psicodélicos ainda, mas vai chegar, porque tinha uma trilha só sobre isso, né? Então, se você quer estar dentro de tendência de inovação e fazer networking ao mesmo tempo, lá é o lugar mesmo, é um evento que vale a pena, não é aquele evento que você vai falar assim, e talvez se eu não tivesse ido, não faria diferença, né? E como eu sou da área de educação, sou muito crítica com isso, assim, então realmente eu achei que valeu a pena. Com relação a grupos, existem dois grupos hoje. Existe um grupo da White Rabbit, que é um grupo de brasileiros que vocês podem pedir para participar se vocês forem para o evento. Lá reúne vários brasileiros que vão para o evento, né? E que a Vanessa Matias, que é a proprietária da White Rabbit, é uma empresa de consultoria, é aberto e que ela recebe para você trocar sobre o SX lá. E é legal participar desse grupo porque os brasileiros ficam falando assim: ó, amanhã eu vou nessa palestra aqui, quem vai estar lá? Ó, amanhã vai ter show não sei aonde. Então, várias coisas eu fui porque tinha brasileiro falando assim: ó, isso aqui vai ser legal, né? Eu fui numa apresentação de músicas da Alemanha lá à noite dentro de uma igreja, porque um brasileiro falou que essa apresentação estava imperdível no outro dia. Então é legal participar desses grupos de brasileiros. Um é a White Rabbit e o outro é a Oxygen, que é um hub também, que vale a pena participar desse grupo, né? E é claro, os brasileiros vão formando grupos também, isso acontece de forma bastante orgânica, assim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tá incrível essa mesa, né? Esse painel aqui, realmente, acho que ficou super DNA do SX, assim, de trazer as discussões, vai para um lado, vai para o outro, e eu participei lá em 2017, dando oficina de empatia com uma pessoa lá de Austin, e eu acho que, para mim, ele foi um blow mind na época, assim, né? Porque eu já ouvi essa coisa, participei da Singularity também, que a gente ia viver né, mais de 200 anos. Isso em 2017 era tão absurdo, a gente já está chegando, né, tantas pessoas no mundo aí em 120 anos. E a gente, eu acho que o SX ele é uma janela para olhar tudo o que está acontecendo no mundo e já uma visão um pouquinho para o espaço, assim, né? E traz também, acho que tem uma curadoria muito interessante lá que faz questionamentos diferente de outros eventos aí ao redor do mundo, como a NRF do varejo, o próprio South Summit, mais focado em negócios e outros, né? Eu acho que ele tem essa coisa rebelde que é muito legal da curadoria do SX. Então, a cada ano passado eu tive lá toda essa questão da IA, trazida com muita relevância, preocupação, né? Eu acho que isso é super bacana. E aí, queria perguntar para o grupo aqui, com base nessa questão que foi vindo, assim, se a gente pensasse em desenvolver o ecossistema Brasil, enfim, né, todo, aquilo que está ao redor de cada um de nós aqui, vocês, se tivessem que escolher entre desenvolver tecnologia ou as pessoas, o que vocês escolheriam, se tivesse que escolher, né? Vocês acham que as pessoas vão buscar a tecnologia, né, e desenvolveriam aí apostariam no desenvolvimento humano, ou vocês acham que é necessário trazer essa tecnologia para depois fazer o desenvolvimento do humano aí? Acho que eu posso começar pegando essa da Carol. Obrigada, Carol, pela pergunta super filosófica aqui. Acho que bom para encaminhar para o nosso fechamento desse papo tão bacana. E puxando a brasa para a neurociência, né? O nosso cérebro biológico não se desenvolve numa velocidade nem próxima, né?
a evolução da espécie não é nem próxima, a gente está falando de centenas, milhares, milhões de anos para as evoluções, né, de uma espécie animal, nós inclusive, para essas evoluções acontecerem. Então, o que aconteceu é que a gente tem um cérebro que ainda não vou poder aprofundar, mas parcialmente bem primitivo, né? A gente tem comportamento tribal, por exemplo, a gente tem comportamento baseado em instinto de sobrevivência, e com coisas, né, super básicas lá das cavernas, ainda está lidando com esse tipo de complexidade, né, do ambiente, da sociedade, né, isso tudo mesmo quando a internet surgiu e depois potencializado pelas redes sociais, nosso cérebro não estava pronto para lidar com isso. Isso é parte dos problemas que a gente tem, tanto no nível individual, as doenças psicológicas, né, e as angústias todas, quanto no nível social. As sociedades estão quebradas, né, estão polarizadas, estão vivendo em conflitos, estão voltando a ter guerra, estão voltando a questionar coisas que a gente achou que já tinha superado, porque a gente está exposto a coisas que o nosso cérebro não está preparado para lidar. E uma das coisas que surgiu lá, eu não vou te responder, eu acho que as duas coisas, a gente não vai fazer essa escolha, né, entre investir em tecnologia ou pessoas, mas eu tenho certeza que a gente precisa investir muito mais em pessoas. E quando eu falo investir em pessoas, é investir em ampliação de consciência. E aí daí tem vários movimentos, não vai dar para poder falar aqui, mas a linha de meditação, né, de outras técnicas, contato com natureza, outras técnicas que no nosso mundo normal, corporativo, mainstream, a gente não usa, elas não cabem, a gente tem que começar a resgatar. E uma das palestras que mais me impactou lá foi liderança psicodélica. A Cris assistiu comigo, que é muito mais do que usar psicodélicos para fins medicinais ou recreativos, como foi, né, lá até a década de 60, antes de serem totalmente proibidos, agora voltaram muito, mas voltaram bastante com o uso medicinal. Não, era assim, usar, tem experiências em universidades, experimentos, estudos estão acontecendo, usar psicodélicos para ampliar a consciência dos líderes, para diminuir a força do ego no funcionamento do cérebro, para aumentar a empatia, para aumentar a capacidade de olhar para o longo prazo e para o impacto das minhas ações para os outros, né, para os terceiros. Não vai dar para falar também muito dela, mas é nessa linha aí de como é que a gente corre com a evolução da nossa mente para fazer frente ao tamanho dos desafios que já estão aí e os que vêm que provavelmente são muito maiores. Disseram uma vez que LSD não cria dependência química. Será que é verdade isso? Que não cria, é a única droga que não cria dependência química. Se diz sobre toda a categoria. Se diz sobre toda a categoria dos psicodélicos, né? O que não são. É não como se geram transformasse o ser humano num ser humano melhor, né? A gente tá falando cada vez mais. Imagine, redução de ego, de outras coisas, mas enfim, é bem provocativo. Dá um Super. ponto, Silvana, a brilhante pergunta da Carol. O Ian Beecraft, que é um cara incrível, que vale a pena, deve estar no YouTube, a palestra dele, porque ele era um keynote. Ele finalizou com uma frase que eu adoro, que o futuro será powered by people, enabled by technology. Então, quer dizer, o ser humano é insubstituível, mas ele só conseguirá chegar onde ele vai chegar se ele utilizar a tecnologia. Eu acho que isso é um resumo muito grande do que a gente ouviu lá. E assim, o papel do humano, ele é fundamental. E que bom. Adorei. Né? Realmente vale vocês assistirem a palestra dele, que tá no YouTube do SXSW. Não, e aqui acho que só para a gente fechar, Cris, conta um pouquinho, porque você organizou, e foi agora recentemente, né, com um grupo. Você já tem feito isso com recorrência e tal. Conta um pouquinho do teu grupo, que é Spike, como que é o nome? Spikers? São os Sparkers. Os Sparkers, inicialmente, eram um grupo só de mulheres, e esse ano a gente abriu para os homens, e foi extremamente rico, né? A diversidade foi forte. A gente faz uma curadoria individualizada, então tem um grupo que tem uma curadoria, assim, eu brinco muito, né? Cada um tem o seu SXSW para chamar de seu.
em que são feitas entrevistas, em cima disso a gente elabora e cada pessoa, Parker tem entre 3 e 4 opções, a gente priorizando e explicando tudo, e a gente teve um segundo grupo que a gente deu uma curadoria geral, ou seja, através de um questionário a gente viu o denominador comum, e o que tem de mais importante no grupo é que a gente faz algumas sessões de wrap-up durante o festival. O adulto ele só aprende o que ele quer, quando ele quer, repetindo e ensinando para alguém. Então, os wrap-ups são muito importantes para efetivamente fixar. E aí, eu convido a vocês que, quando forem para um SXSW, qualquer evento de inovação que vocês forem, é muito importante vocês irem pensando o que vocês vão fazer com aquela informação depois que voltar. É o que mais me preocupa nesses grupos gigantescos de brasileiros que estão indo para lá. É assim, é legal, é instagramável, é linkdizável, etc, etc. É um must go, é bacana ir e ser visto, mas assim, depois, o que você faz com essa informação? Então, os downloads são muito importantes e eu sou radicalmente contra download na semana seguinte. Eu acho que os downloads têm que ser um mês e meio, 2 meses depois. O nosso vai ser amanhã, né? Muito no sentido de as pessoas terem tempo também de aterrissar. E 6 meses depois, a gente reentrevista os Sparkers para instigá-los, assim, o que você fez com a informação? O que você implementou na tua empresa? O que você implementou na tua vida? Qual é o impacto? Eu acho que esse trabalho é um trabalho difícil, é muito mais fácil você postar, fazer, papapá, mas assim, é muito dinheiro, né? Realmente é um festival que os hotéis são caros e é importante ficar em hotel perto, os tickets são caros e quem for, quanto mais cedo comprar, mais cedo pode reservar hotel, etc, etc. A curadoria também é muito dinheiro, então, quer dizer, tem que gerar PIB depois, tem que gerar PIB real ou PIB intangível, né? O que aquilo traz para a tua vida também, quais são as mudanças que aquilo vai te trazer. Então, essas reflexões, para mim, são muito, muito, muito importantes. E eu acho que aqui, só para fechar, né? A gente não vale pelo que sabe, mas pelo que faz com que sabe. Eu acho que aqui, quando você começou o teu discurso, se apresentando e falando que o teu propósito era conectar e compartilhar, aqui já resume bem, que acho que é um pouco disso, né? Você decanta a informação, porque só ouvindo vocês 4, com perspectiva das trilhas que cada um está seguindo e o que cada um gravou para si, já dá para ver a amplitude que realmente vivenciaram. Imagina depois você ter que decantar e falar, putz, o que eu coloco na prática, como que eu implemento, como que eu conecto A com B, e aí vai gerando negócios, ideias, novos insights, enfim. Ana, como é que eu conecto A com B é fundamental, tá? Quer dizer, na realidade, a Amy Webb, ano passado, ela gosta muito de impactar, né? Ela começou com uma foto de uma coisa difícil de entender o que era, e era uma vaca. Que você tinha que ligar os pontos daquela vaca para entender que era uma vaca, né? E aí a gente entende o quão importante, né? Connect the dots, Steve Jobs, todo mundo aborda, mas a maior inteligência hoje é a inteligência associativa e a inteligência coletiva. Que eu acho que o que vocês fazem nesse grupo é tentar utilizar de uma forma positiva para todos a inteligência coletiva. Indiscutivelmente, inteligência coletiva é muito melhor do que a somatória das inteligências individuais. E cada dia que passa, e já passaram-se muitos, né, com quase 64, isso ficou muito, muito claro. Não, legal. Gente, partindo aqui para o final, né? E aqui já
fica imaginando, né, um monte de outras informações que eu já fui anotando aqui de perguntas e que não vai dar tempo, mas eu queria realmente agradecer, né, para a Cris, a Cláudia, a Matheus e a Giovana que já desconectou, pela riqueza de conteúdo. Acho que a jornada para vocês foi incrível, ter vivenciado na pele, que é aquilo que você sente, vivencia e tudo mais, mas pela generosidade de vocês estarem aqui compartilhando, né, de estar aqui trocando figurinhas com a gente, gerando justamente essa, né, instigando cada um de nós a falar, putz, por que não o ano que vem tá indo nessa jornada e vivenciando, acho que essas experiências. Então, com certeza, falando aqui pelo nome do grupo, vários deles já me escrevendo no WhatsApp, aqui no chat no privado, né, da riqueza, da profundidade do encontro. Então, de verdade, mais uma vez, super obrigada. Fica o convite para estar com a gente nos nossos encontros. Então, em alguns deles nós estamos presenciais aí em São Paulo, que eu sei que alguns estão. Matheus fica aqui para a gente pensar em alguma coisa em Floripa, porque ele também tem um polo bem grande. Então, e aí a gente vai conectando de novo, gerando propósito, conexões e tudo mais, para gerar impacto. Então, super obrigada mais uma vez aí pela participação de todos vocês.